Sinais dos Apóstolos. Observações sobre o pentecostalismo antigo e moderno, por Walter Schindler. Prefácio. Sinais dos Apóstolos é uma obra que aparece para preencher um enorme vazio no âmbito da literatura evangélica latino-americana, porquanto constitui um valioso suporte ao esclarecimento quanto à natureza, conteúdo e finalidade do movimento carismático dentro do contexto pentecostal, tanto tradicional como moderno. É inegável o avanço do movimento carismático, não apenas quanto ao que se refere a seu real crescimento autônomo, mas como um fenômeno envolvente que tem permeado o domínio das denominações históricas, normalmente escrupulosas a respeito de ênfases emocionais e práticas impressionantes. A facilidade com que o movimento se tem infiltrado e o impacto que vem causando no seio da igreja e congregações históricas evidenciam a flagrante debilidade doutrinária do ministério pastoral, com sua lógica concomitante do profundo desconhecimento por parte dos membros do pensamento bíblico referente aos tópicos e fenômenos que giram em torno da doutrina do Espírito Santo. O vigoroso movimento missionário que se observa crescentemente comprometido com uma ênfase evangelística neutra, cômoda, sem definições claras do ponto de vista teológico, o qual entra em ressonância com um espírito ecumênico cada vez mais diluído e inspirado, tem contribuído de maneira significativa para pujante avanço carismático, o positivismo filosófico que aportou à civilização ocidental nos fins dos séculos XIX. A suspeitosa tese de que só é real aquilo que pode se observar e medir, e seu descendente legítimo do início deste século, no seio da sociedade norte-americana, o pragmatismo utilitarista, para o qual só é valioso o que produz resultados, que rende lucros, tem contribuído a configurar, dentro dos diferentes movimentos missionários, a perigosa ideologia supostamente extra-bíblica, segundo a qual os cristãos, as igrejas locais e as missões têm de mostrar resultados tangíveis, evidenciais, observáveis. Desse modo, se chegou ao absurdo paradoxo de que uma filosofia eminentemente materialista prefigura os princípios que vão reger o desenvolvimento espiritual de crentes e congregações. Daí a frequente ênfase atual em fenômenos observáveis como as línguas, curas, milagres, profecias, formas ruidosas de adoração, que hão de ser mostrada como evidências da plenitude do Espírito Santo. Assim, as ênfases carismáticas atuais, longe de ser fruto de ponderado estudo e investigação nas Escrituras, são mais a consequência do crescente materialismo espiritual, que reivindica resultados tangíveis, em oposição ao princípio ensinado pelo próprio Senhor Jesus ao afirmar: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 6 e versículo 8. Por outro lado, seria bom recordar o apóstolo Paulo, quando se dispõe a fazer uma exposição didática sobre os dons espirituais aos crentes de Corinto, e inicia sua dissertação desta maneira:
Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Aquela igreja havia se especializado ao menos um grupo na prática dos dons espirituais. Mas aqueles cristãos estavam cometendo erros graves. Haviam chegado, inclusive, a maldizer o Senhor Jesus no curso de suas pretendidas práticas espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao versículo 3. As frequentes falhas em que estavam incorrendo eram consequências natural de uma prática ignorante desprovida de princípios sárdios que formaram seu conteúdo. Jerônimo afirmaria séculos mais tarde: ignorar as Escrituras é ignorar a Deus. Empreender práticas de aparências cristãs sem o conhecimento pertinente das Escrituras é expor-se a cometer erros, impulsionar práticas antibíblicas e gerar heresias das mais diversas tonalidades. Nada há que substitua o consciencioso estudo da Bíblia para conduzir a um sólido conhecimento da revelada vontade de Deus, referente às mais diversas facetas da vida cristã cotidiana. Walter Chantre apresenta uma análise documentada sobre a natureza do pentecostalismo à luz do duplo contexto histórico e bíblico, a qual é mister acrescentar o mérito de uma permanente exposição escriturística, que com o rigor de uma contextualizada hermenêutica garante a objetividade das conclusões e a coerência das mesmas com o espírito do ensino apostólico, uma vez que a genuína construção da Igreja de Cristo há de ser feita sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Com efeito sistemático da exposição bíblica que o autor apresenta, capítulo após capítulo, é tal que permite tomá-lo como um autêntico paradigma hermenêutico. Esta é uma obra que não pode faltar no gabinete pastoral de todo pastor sério e responsável. Já é hora de ir tomando definições e assumindo o único compromisso possível para um pastor, um ministro do Evangelho, um missionário de Cristo, um mestre de teologia ou um professor bíblico: o compromisso com a verdade. É urgente que as nossas igrejas retornem à realidade vivenciadas pela igreja, a qual escreve o idoso, o apóstolo João. O ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não só eu, mas todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará para sempre conosco. Muito me regozijei porque achei alguns de teus filhos andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Qualquer que se extraviar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. O que perseverar na doutrina de Cristo, esse tem ao Pai e ao Filho. Se algum vem a vós e não traz essa doutrina, não recebeis em casa, nem lhe digais bem-vindo, segundo João. Os erros se propagam rápido e amplamente, e aqueles que os difundem o fazem com agressividade, diligência e eficiência comprovadas. É necessário que os discípulos de Cristo, portadores e amantes da verdade, tomem uma vez mais na história consciência da exortação sagrada. Amados, pela grande solicitude que tinha de escrevermos acerca de nossa salvação, senti-me obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, versículo 23. A Deus seja a glória, e em sua graça queira o Senhor, em sua soberana vontade, utilizar este livro como valioso instrumento para a edificação de sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
prefácio do livro Sinais dos Apóstolos, Observações sobre o Pentecostalismo, Antigo e Moderno, por Walter Chantre.